Então vamos lá, nosso trabalho é composto pelo Guilherme, Lariane, eu, Lucas e a Nicole. E a gente vai falar um pouco mais sobre o jiu-jitsu. A nossa modalidade tem o objetivo de agarrar ou puxar, tanto como derrubar ou imobilizar o adversário. Tem muita atividade dos braços, pernas, quadris e abdômen. E também ensina os alunos torção, estrangulamento e mobilização. Ele surgiu no Japão e tem as mesmas origens do Kung Fu. O significado do nome é arte da suavidade ou técnica da brandura. Aí, fechou. Graduação. Eu vou falar um pouco sobre a graduação, que possui regras que nivelam os lutadores conforme sua experiência, dedicação e tempo de treino. Então, a divisão das cores das faixas do jiu-jitsu ainda respeita um outro aspecto, que seria a idade dos alunos. São duas categorias, de 4 até 15 anos de idade e acima dos 16 anos. As faixas para a categoria dos 4 aos 15 anos seriam as seguintes cores: branca, cinza, amarela, laranja e verde. Pode passar? Passei. A partir dos 16 anos de idade, as faixas passam a ser das seguintes cores: azul, roxa, marrom, preta com a ponta branca, preta com a ponta vermelha, que seria de professor, e a coral, vermelha e preta, que seria de mestre. Toda faixa do jiu-jitsu tem uma das pontas uma tarja preta. Essa tarja preta é o local destinado para a colocação dos graus. Até a faixa marrom temos 5 níveis em cada faixa, lembrando que o primeiro nível é a faixa lisa sem nenhum grau nela. Pode passar. Guilherme, tá vendo? Vou falar então um pouquinho sobre as regras, já que o Guilherme acho que não está vendo a imagem. O objetivo é derrubar e dominar o oponente através dos golpes caracterizados por torção, pressão e alavancas, assim para preservar o caráter esportivo da prática. Algumas regras são fundamentais. As lutas do jiu-jitsu possuem duração de mais ou menos de 3 minutos para os alunos e de 5 para os mestres. Todas as lutas devem obrigatoriamente ser realizadas no tatame e na presença de um árbitro. Os golpes aplicados são só considerados válidos se o lutador que o aplicar estiver com pelo menos um dos pés dentro da área de combate. São considerados posições de pontuação e seus respectivos pontos. Queda, joelho na barriga, raspagem, passagem de guarda, montada e montada pelas costas e pegada pelas costas. Algumas das punições. As punições aplicadas aos lutadores podem gerar perda de 1 a 4 pontos, variando conforme a gravidade de faltas cometidas. A luta pode ser finalizada por desistência, desclassificação, interrupção, perda de sentidos, placar de pontos, sorteio e decisão dos árbitros. Os golpes, a gente tem aqui umas citações de alguns golpes: quedas, montadas, mata-leão, chave de braço e joelho de barriga. Daí. Força. Guilherme? Falar um pouquinho sobre a força. A valência que a gente escolheu trabalhar foi a força. A gente fez uma lista das principais valências que acreditava ser a mais importante para o jiu-jitsu, né? Dentre elas, a gente destacou a força como a principal e a mais importante. Embora o jiu-jitsu seja conhecida como a arte suave, onde a gente prioriza a técnica, a gente não pode deixar de pensar que é uma arte marcial de curta distância, né? É uma arte marcial corporal, onde existe muito contato. Por isso a gente classifica a força como a principal e é por isso a gente escolheu essa valência para trabalhar. Vamos começar definindo o que é a força, né? A gente pode definir a força muscular quando a gente exerce algum tipo de tensão contra uma resistência, os nossos músculos eles se encurtam e fornecem força extra para finalizar o movimento. Sobre a força pura e a força máxima, é a força muscular que um aluno ou atleta pode desenvolver. Geralmente a gente faz um teste, conhecido como o teste de 1RM, né? Teste de repetições máximas. Esse teste ele consiste em um aluno ou atleta executar uma repetição com a máxima de carga esperada que a gente acredita que ele consiga fazer. Para a gente fazer esse teste, existe um protocolo a ser seguido. É importante seguir o protocolo para a gente evitar lesões, né? A gente vai trabalhar com bastante intensidade, então é bom que esse indivíduo esteja aquecido. Esse teste é bem simples de ser feito. A gente faz uma série de aquecimento ali, aproximadamente 50% de um RM. A gente vai fazer 10 repetições de 50% de um RM esperado. A segunda fase desse teste são menos repetições, são 5 repetições
de 75% de um RM esperado. E o terceiro passo desse protocolo é você descansar entre 3 e 5 minutos no mínimo, para você aí sim conseguir fazer o teste de um RM. Bom, depois de você ter feito esse teste, a parte mais importante dele é você realmente conseguir ter um resultado fidedigno, porque quando a gente não consegue fazer esse teste e ter o resultado que a gente espera, o ideal é que você faça esse teste em um outro dia, né? Porque você pode ter um resultado não tão fidedigno por conta da fadiga muscular. Então, por isso a importância de refazer o teste caso você não consiga fazer de primeira, refazer em um outro dia. Bom, agora vamos falar um pouco, pode passar o slide? Vamos falar um pouco agora. Já passei, já. Passou? Opa, vamos falar um pouco então sobre a força rápida e a força de explosão. A gente vai falar basicamente sobre a potência, que é a junção da força com a velocidade. Esse tipo de força está associado com a capacidade do sistema neuromuscular de se movimentar ou movimentar objetos com determinado tempo, com determinado máximo de velocidade possível. Ou seja, a gente está falando aqui da concentração de fibra de tipo 2, né? Fibra de concentração de contração rápida, onde a gente sabe que são glicolíticas ou de contração rápida, né? A gente sabe que a maior concentração para a gente trabalhar com força são fibras de tipo 2, né? Bom, falar um pouco ali sobre a resistência, que é a capacidade que o músculo e os grupamentos musculares possuem para resistir contra um cansaço com repetições e contrações do músculo. A resistência também pode ser definida como a capacidade da resistência à fadiga por um tempo prolongado. E quando a gente fala dessa modalidade do jiu-jitsu, uma luta que dura ali, dependendo da faixa, de 5, 7, 8, 10 minutos, a gente sabe que a força é uma das valências principais, mas também a gente não pode deixar de falar da resistência. Por se tratar de uma luta corporal, a força e a resistência se tornam as principais valências ali para essa modalidade. Por isso a gente escolheu trabalhar com a força. Pode passar? Agora que falamos um pouco sobre a força pura, a força máxima, a força de resistência, a força de explosão, a gente vai falar um pouquinho também sobre a periodização do treino. Pode passar para o próximo slide, por favor. A periodização de treino ela é sempre dividida em ciclos. Nós temos ali o macrociclo, o mesociclo e o microciclo. Temos como um macrociclo o Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu, onde ele acontece a cada 6 meses. Então, o mesociclo, que é o Campeonato Interacademias, onde ele acontece a cada 3 meses. Então, o microciclo, que é onde acontecem os treinos periódicos, a cada 2 semanas. Pode passar para o próximo slide. Nós escolhemos como referência o modelo de periodização modular. O objetivo desse treinamento, dessa periodização, é a manutenção de força e o aumento gradativo de força nos músculos inferiores, músculos superiores e abdômen. É importante a gente sempre considerar no treinamento o aquecimento articular, o alongamento passivo de flexibilidade, trabalhar também nesse tipo de treinamento ali. É possível trabalhar a parte da força máxima e de resistência e revezar entre os dois tipos. Sempre lembrar dos fatores externos que podem influenciar o treino e então realizar a luta, que é o principal foco ali para o final do macrociclo. Pode passar. O microciclo, ele está dividido em 2 semanas, onde o praticante ele realiza o treino a cada 3 vezes na semana. Então, 3 vezes na semana ele frequenta os treinos, e esse praticante ele é do sexo masculino, tem idade de 25 anos, estrutura óssea de porte robusto, ele treina no período da manhã, e o ambiente ele acaba sendo um pouco mais frio. Tem um dos fatores que influenciam o treinamento dele é a questão do estresse moderado ao elevado, que às vezes ele acaba tendo essas variações. O fator alimentar que compõe também de forma regular, a hidratação de forma regular e as horas de sono ele possui 7 por dia. A limitação que ele possui são pinos no pé direito. O treino em si ele é dividido em 3 partes. O aquecimento, a parte principal do treino, e então a realização da luta. Nós temos ali o aquecimento articular e ativação dos músculos, e todo o alongamento, principalmente focando nos músculos inferiores para essa primeira parte. O treino principal, ele sempre vai ser composto dos exercícios,
séries, duração de tempo, repetições, intervalos entre cada exercício e materiais, caso sejam utilizados. E a intensidade da força que vai ser utilizada, né? No caso, nós temos ali alguns exercícios que são compostos do abdominal remador, abdominal canivete, abdominal oblíquo, flexão fechada e aberta, o agachamento, o afundo, e a gente incluiu também algumas atividades. Atividades essas que podem ser feitas em grupo. Então, podem ser realizadas ali o carrinho de mão, realizado em dupla. Podemos realizar também o cabo de guerra, que pode ser realizado em times, e o cavalinho, onde um dos integrantes sobe nas costas do outro e o de baixo ele tem que fazer tem que caminhar agachado ali. O que vai logo em seguida é a realização da luta, que eles vão estar realizando ali para estar aplicando a força adquirida no treino. O que define a transição de cada ciclo é a variação das intensidades dos fatores do treino. Então, são ali os exercícios, as séries, a duração, a repetição, os intervalos, né? Tudo isso vai interferir diretamente em como que você vai distribuir, ou como nós vamos distribuir ali essas variáveis para tornar o treino mais intenso ou menos intenso, até que chegue no final do microciclo, do mesociclo e do macrociclo, para o principal objetivo ali dele, que é a realização da luta e o ganho, aumento e manutenção, né, dos músculos superiores, inferiores e abdômen. E pode passar para o próximo slide, por gentileza. Essas são as nossas referências. Pode passar para o próximo. Muito obrigada.